Fala galera, Fabiano Luzes, em mais um papo trabalhista corrido, gente, porque a gente está participando, né, de um lado, a gente participa do outro, a gente tenta aí ajudar, e aí eu já explico o porquê, enquanto eu estou me organizando, mas eu não queria deixar de cumprir aí o horário com todos vocês, porque o horário tem que ser, foi feito para ser obedecido, né, observado. Peço desculpas aí, meu querido, o convidado de hoje, meu querido amigo João, já está na área. Deixa eu só, enquanto ele está entrando, me organizar. E peço perdão porque, pessoal, enquanto a gente estava, antes de começar aqui, eu estava participando de um evento muito importante, diga-se de passagem, no pessoal do MAT e da OAB de Niterói. Já falo, deixa eu chamar João aqui enquanto isso. Só um minuto. Pessoal, só mais uma vez explicando, eu estava participando de um evento agora pela OAB daqui de Niterói e do MAT. Opa, João, tudo bem? Só estou justificando aqui meu atraso. Sem problemas, é um prazer, Fabiano, estar aqui com vocês. Obrigado, querido. Deixa eu só terminar. Então, pessoal, então, quando eu estava explicando para vocês, eu estava participando de um evento que tinha o desembargador Jorge Orlando, a Raquel Braga, juíza aposentada, o Marco Chiabi, né, integrante do MAT, o doutor Guido, que é, né, da comissão da OAB de Niterói, o doutor Maurício Guimarães, né, procurador do Ministério Público em Niterói também, e a doutora Letícia Aidar, professora, também servidora pública, e o evento foi ficando, cheguei, gente, eu estava desesperado, porque eu gosto de cumprir horário, e eu não queria deixar meu querido amigo João também esperando, e nem os nossos colegas. Então, ufa, deu tempo. Eu tenho certeza que daqui a pouco o pessoal, João, daqui a pouco a gente vai ter um aumento da audiência, porque o pessoal do MAT está lá com 300 pessoas, daqui a pouco vem todo mundo para cá, tenho certeza disso. Eu agradeço, Fabiano, é um prazer estar com você. Fique tranquilo que o atraso está dentro do. E, João, vou pedir para você voltar, caiu. Gente, as conexões estão péssimas. Ontem, Marcos teve problema igual também com o Mauro Schiavi, Marcos com o Mauro e João, vou pedir encarecidamente. Pessoal, está me ouvindo bem? Todo mundo ouvindo bem? Boa noite a todos. Legal, todo mundo ouvindo, bacana. Deixa eu tentar convidar aqui o João novamente aqui, porque aconteceu algum problema, João. Deixa chamá-lo aqui. A internet está um. Pessoal, opa, voltou, peraí, deixa eu inverter. Eu vou fazer isso, tá, pessoal? Vou pedir desculpa a todos aí, em virtude do comentário. Peço desculpa para todo mundo, mas, de fato, deixa eu chamar o João aqui. É impressionante a internet como ela está funcionando mal. Aqui o meu 4G não está funcionando. João, desculpa, caiu a ligação, caiu a internet. Você está com a conexão boa aí, João? Está estável para você? Acho que estou com a conexão estável. Então, Acho que está perfeito. Então foi problema no meu 4G. Eu peço desculpa, pessoal. Eu desabilitei aqui os comentários, pessoal. Peço perdão, porque não sei se o João viu, você viu a live, não sei se você viu do Marcos com o Mauro Schiavi, o tempo inteiro dando problema, o Mauro desabilitou. Mas deixa um abraço para todos. Eu vi que o Felipe Bernardes, nosso amigo, está presente. Nosso colega André Chaves, do TRT da terceira região também, baiano, torcedor do Bahia, também mandou um abraço. Gente, eu deixo um beijo a todos. Peço desculpa aqui, eu acho isso muito pouco democrático. E o nosso canal, né, João? João endossa tanto. Nosso canal é de diálogo, de bate-papo, mas eu peço todas as vênias, depois a gente não poder, para tentar melhorar aqui a manutenção da estabilidade da conexão. João,
Meu querido, obrigado antes de mais nada. Eu confesso para você, Felipe, fiquei com inveja sua e do João aquele dia, você conversando com o João, né, puxando o conhecimento do João, adquirido nesse 1 ano e alguma coisa, né, João? 1 ano e meio? Chegou a 1 ano e meio? Eu fiquei lá 1 ano e 3 meses, mas estou vinculado à universidade até junho, até o final de junho agora, mas com tudo remoto. Então, por conta da pandemia, voltei ao Brasil no final de março, né? Todas as atividades remotas, então acabei decidindo voltar, porque a situação lá já estava bastante crítica, né, em virtude da pandemia, e foi uma opção. Apresentei meu trabalho, até tive a honra de ter você, né, participando também na semana passada da Universidade de Harvard, mas apresentei, né, por videoconferência, e é um prazer estar aqui com vocês. Eu curto demais esse projeto fantástico, né, conversando que a gente se entende, esse jargão é muito bom, né? Até para falar dos Estados Unidos, isso é muito bom, porque os Estados Unidos começaram, né, com uma dificuldade danada. Lá na Convenção Constitucional de 1787, os delegados dos estados não se entendiam. Até a grande discussão lá foi a questão da representação no Senado, né, porque os estados mais populosos e com maior extensão territorial à época, como era a Virgínia, lá do George Washington e do James Madison, né, que foi o grande mentor da Constituição, eles queriam uma representação proporcional à população de cada estado no Senado. E estados menores, como era Delaware, por exemplo, Delaware tem a extensão territorial menor do que a do município de Petrópolis. Eles não aceitavam isso de jeito nenhum, então era em termos coloquiais, uma brigalhada danada entre os delegados. O delegado de Nova York, que era o Hamilton, ele foi embora da Convenção Constitucional, aí depois o Washington mandou uma carta para ele pedindo, pelo amor de Deus, volte. Todo mundo de Nova York abandonou, mas foi com um diálogo, com negociação intensa, que os Estados Unidos se formaram e se transformaram nessa grande potência que são hoje, né? Então, parabenizo mais uma vez esse sensacional projeto de vocês. Não, eu agradeço demais, João. Eu acompanhei você, eu tentei participar aquele dia, a gente sabe que é difícil, e aí a gente não vai ver os nossos colegas postando perguntas, então vai ficar um pouco prejudicado quanto a isso. Mas aquele dia também, Felipe, você conversando, e eu sou um entusiasta, gosto de estudar o direito americano também, sou um curioso, claro que eu não tenho o conhecimento que você tem, que você tanto já tinha quanto adquiriu, né, nesse seu período que lá esteve, mas assim, pelos meus estudos, eu ouso dizer que assim, eu consigo conversar com você até a página 2, né, o resto não. Então eu já vou começar, antes de mais nada, jogando uma coisa aqui que eu acho que é interessante a gente bater um papo e falar para o pessoal, né, João? Que é sobre a sua experiência, você como juiz brasileiro, vindo de um mestrado na UERJ, terminando as suas cadeiras, ousando a buscar aí uma oportunidade e muito merecidamente sendo habilitado não apenas na Universidade de Harvard, mas também, salvo engano, foi em Colômbia, né? Também em Colômbia que você conseguiu? Colômbia. Foi Colômbia, né? Então, quer dizer, passar um pouco da experiência, não apenas com relação a isso, mas também como foi a vivência, a recepção de um estudante brasileiro, se você sentiu pelo fato de você ser juiz, se você teve um tratamento diferenciado ou não. Conta pra gente um pouco do seu sentimento como um aluno numa terra estrangeira, numa língua, por mais que você fale muito bem o inglês, mas é uma língua que não é a nossa, né? Me conta um pouco pro pessoal aí sobre essa dinâmica, quem tem esse sonho de estudar também fora, né? Eu agradeço ao Fabiano, né, por esses imerecidos, né, elogios que, né, na verdade, decorrem da sua enorme gentileza e não são, não, eles são poucos. Eles são poucos e deveriam ser proporcionais à sua altura. E, né, eu sempre gosto muito de trocar ideias com você, é sempre bastante enriquecedor, mas a experiência lá, né, no ensino jurídico, acho que me acrescentou muito, não só pelo lado acadêmico, como pelo lado também pessoal, né? O lado acadêmico, a Universidade de Harvard tem a biblioteca acadêmica, jurídico-acadêmica maior do mundo, né? Então, para quem quer fazer pesquisa jurídica, realmente, eu costumo brincar, até é um parque de diversões, porque você tem acesso a tudo, inclusive muita coisa digitalizada. Agora mesmo que eu voltei um pouquinho antes do término do meu programa, eu consigo acessar muita coisa digitalizada, e os bibliotecários, eles digitalizam capítulos de livros, se a gente pede, né? Então, é um acervo e uma possibilidade de acesso à informação, né, como eu realmente nunca vi igual. Vou explicar um pouquinho sobre o ensino jurídico de lá, porque as pessoas aqui acho que têm bastante curiosidade, né, em relação ao ensino jurídico nos Estados Unidos.
o ensino jurídico nos Estados Unidos é um ensino que eu posso dizer que ele é, via de regra, de pós-graduação, porque a pessoa precisa ser graduada em alguma área inicialmente, tem que fazer o college, por exemplo. Vou citar o exemplo do Obama. O Obama fez o college em Colômbia, por sinal, em ciência política, né? 4 anos de college. Depois, ele foi estudar Direito em Harvard, são 3 anos de formação, em um sistema com muito foco no estudo de precedentes, né, uma imersão ali no sistema da common law. Né, para mim, que eu, por exemplo, sou alguém oriundo de um país da família da civil law, é uma experiência de estudo de caso. Eu brinco que aqui, enquanto os estudantes de direito usam debaixo do braço os vademecums, né, lá os estudantes usam casebooks, né, um estudo de precedentes. E no estudo do direito do trabalho, isso não é diferente, seja em relação ao direito individual, que é referido como employment law, seja em relação ao direito coletivo, que é referido normalmente como labor law. Mas eu fui para um programa que não me atribuía um grau, né? Eu não recebi grau de mestre, de doutor, eu fui num programa, né, que é o programa de pesquisadores visitantes e acadêmicos visitantes, porque eu fazia parte aqui do programa de pós-graduação em Direito da UERJ, né? E isso me possibilitou realizar toda a pesquisa da minha dissertação numa universidade, né, no exterior, e foi uma experiência muito enriquecedora. Pude assistir aulas como ouvinte, fiz muita pesquisa de campo, né, lá visitei muitas instituições relacionadas ao direito do trabalho, visitei empresa, sindicato, né, e isso foi uma experiência que me enriqueceu bastante. Quando eu me candidatei, e os processos seletivos, né, quem costuma me perguntar sobre processo seletivo para universidades no exterior, são essas universidades, né, americanas, sobretudo essas, né, Ivy League, né, que são universidades muito famosas, os processos seletivos são bastante desgastantes, longos e um pouco burocráticos. Eu precisei de um orientador de lá, e é curioso até, porque eles viam, mas direito do trabalho, você quer vir para cá e tal, por que você não vai para a Suécia, para a Noruega? Mas o meu projeto se baseava no seguinte: eu peguei várias citações aos Estados Unidos, feitas, por exemplo, nos principais relatórios, né, e pareceres que a reforma trabalhista recebeu na Câmara e no Senado, falando sobre intermitente nos Estados Unidos, falando sobre várias outras coisas. MP 881, na exposição de motivos, fala inclusive do estado de Delaware. E apresentei um projeto de pesquisa, consegui um orientador que se interessou bastante, me perguntou muito sobre a justiça do trabalho, a resolução de disputas trabalhistas no Brasil, e que me recebeu de portas abertas lá e me possibilitou toda essa experiência. Precisei fazer TOEFL, apresentar cartas de recomendação, tradução juramentada de todos os históricos escolares também, históricos de graduação, de pós-graduação, mas eu falo também que todo esse processo, que é longo, desgastante e burocrático, ele valeu muito a pena, e eu recomendo muito, porque é uma experiência incrível e que eu vou guardar sempre no coração, né, e espero compartilhar um pouco disso que eu pude viver e experimentar lá, até porque eu acho que aqui a gente conhece muito pouco da realidade trabalhista dos Estados Unidos, embora muita coisa seja citada, seja dita por aqui. E é dessa deixa, João, você já me deu a deixa para eu já começar a nossa conversa, né, só fazendo um parênteses antes, né, você sabe que eu estive em janeiro lá na Carolina do Norte e fiquei muito encantado com uma coisa, e isso me chamou muita atenção. E eu não entrei na parte, né, na parte de Direito, que é um pouco mais destacada ali da parte central da faculdade, da Universidade de Duke, mas tem uma catedral enorme, interna, assim, é impressionante a estrutura e o respeito às tradições, né? Você vê tradições de todos os cantos da universidade. Eu tive, né, a oportunidade de colocar um vídeo onde você tinha assim, é um local onde se fazia a reverência, não é nem referência, não é reverência mesmo, aos ex-alunos da universidade, ficavam num local lá, com o nome deles grafado numa pedra, que participaram eventualmente de alguma atividade que os Estados Unidos, né, algum movimento de guerra, desde a guerra lá de trás, Coreia, Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial. Isso é muito legal. Sem entrar no mérito de guerra, porque a gente sabe que, né, você como eu, nós somos dois pacifistas, mas o interessante é o respeito à memória daquele integrante daquele corpo, né? Isso é muito, muito, muito legal. Mas feito esse parênteses, né, você sabe que eu tenho vontade de um dia tentar, quem sabe, essa da sorte, vai que a gente consegue, mas eu já queria fazer o link, né? Como você disse, a gente
acha que sabe, ouve muito dizer, e de vez em quando a gente vê algumas, vou usar a expressão batatada, né? A gente mal utiliza. Ah, não, porque nos Estados Unidos você não tem direito, você não tem justiça. E aí, o nome vou utilizar aqui, pegar a nossa colinha, Mito da Jabuticaba. A gente fez um roteirinho, pessoal, então, eu vou até utilizar o termo correto que a gente conversou eu e o João antes. Mito da Jabuticaba. E aí, João, eu vou deixar você muito à vontade para trazer essas discussões todas, que é exatamente o nome do nosso bate-papo de hoje, né? E está um pouco bem vinculado à sua dissertação sobre esse mito dos Estados Unidos, né? Conta um pouco aí esse link entre mito americano, né, de direitos, com esse mito da jabuticaba que o Carelli, né, trata aqui, o Rodrigo Carelli. Acho que essa expressão foi, né, muito bem cunhada pelo Rodrigo Carelli, né? A gente costuma, isso é um sentimento brasileiro aqui, de muitas vezes se referir a instituições nossas bastante relevantes, né, instituições que desempenham um papel social de extrema relevância na realidade brasileira, mas para nós tentarmos, né, depreciar e trazer certo descrédito a essas instituições, a gente, né, faz essa referência no sentido de que, em que outro país que existe justiça do trabalho? Né? Só no Brasil, e eu fiz uma compilação dessas citações para analisar, e algumas citações que fazem referência expressa aos Estados Unidos. Né? Eu acho que esse mito da jabuticaba ele acaba sendo acentuado quando se fala um pouco. Vê se nos Estados Unidos, por exemplo, tem justiça do trabalho. Não. E o que eu posso dizer é que os Estados Unidos, eles de fato não têm uma justiça do trabalho como um ramo autônomo, independente e especializado dentro do seu poder judiciário da União, dentro do poder judiciário federal. Mas há inúmeras instituições nos Estados Unidos, seja no âmbito federal, seja no âmbito estadual, especializadas no trato da matéria trabalhista. Instituições que funcionam até para nós de uma maneira completamente sui generis. Né? Eu cito, por exemplo, a Equal Employment Opportunity Commission, né? Que a tradução literal seria Comissão de Oportunidades Iguais de Emprego. Essa é uma agência administrativa federal que ela recebe denúncias sobre discriminação no emprego, assédio sexual e algumas outras matérias correlatas, só em relação a leis federais que tratam dessa temática. Ela recebe cerca de 80 mil casos por ano. Mas essa agência administrativa federal, ela tem poderes também persecutórios, ela pode investigar, ela tem um setor, dentro dessa agência, é um setor que investiga essas denúncias e, ao final, é obrigatório. Um caso de assédio sexual nos Estados Unidos, por exemplo, precisa passar por essa agência administrativa federal antes de ir para uma corte federal, se for baseado lá na aplicação da lei federal. Então, essa agência é bastante aparelhada, bastante estruturada, e ela, né, além de investigar, ela pode, ao final, resolver, ela concilia muito, a maior parte dos casos acaba sendo decidida com uma solução conciliatória, mas essa agência, ela pode também atuar como legitimada extraordinária e ajuizar uma ação, né, individual ou coletiva em benefício de trabalhadores. Então é algo completamente sui generis. E se ela entende que não há elementos, ou se ela opta por não ajuizar essa ação em benefício de trabalhadores eventualmente lesados, ela pode expedir o que eles chamam de uma Right to Sue Letter, que é uma carta que confere direito ao ajuizamento de uma ação judicial para um trabalhador. Então, uma realidade muito diferente, mas um órgão administrativo, um microsistema federal de justiça administrativa só para lidar com discriminação no emprego baseado na aplicação de leis federais. Então, tanto uma agência que trata de execução e promoção do cumprimento das leis, como uma agência que também tem poderes persecutórios e que pode atuar como legitimada extraordinária. E eu cito várias outras agências que atuam de maneira um pouco semelhante também no âmbito federal dos Estados Unidos e no âmbito estadual. Falei de discriminação no emprego, eu morei lá no estado de Massachusetts, né, eu morava em Cambridge, que é a cidade lá que tem a Universidade de Harvard, ao lado de Boston, e Massachusetts tem uma comissão, né, que é a Massachusetts Commission Against Discrimination. Essa comissão, também no âmbito administrativo, o carro-chefe é promover o cumprimento das leis estaduais sobre discriminação, podendo também conciliar, investigar e ajuizar ações em benefício de trabalhadores. Né? Essa agência estadual ela
trata também de discriminação em outros setores, por exemplo, discriminação no acesso a crédito, né, a crédito imobiliário, mas o carro-chefe, mais de 80% dos casos que são levados a essa agência de Massachusetts são casos relativos à discriminação no ambiente de trabalho. Então, esse mito da jabuticaba, de que os Estados Unidos também não teriam instituições especializadas no trato da matéria trabalhista, né, isso tudo tem que ser analisado com bastante parcimônia e a gente tem que compreender isso até de acordo com o nosso sistema federativo aqui. O nosso direito do trabalho, de acordo com o artigo 22, inciso 1º da Constituição, ele é competência exclusiva da União, assim como o processo do trabalho aqui, e a gente traz uma herança europeia de divisão de competências, né, em razão da matéria, então para nós é muito mais razoável e acaba sendo muito mais compreensível a adoção e a opção histórica, né, pela existência de um sistema unificado para a resolução de conflitos trabalhistas. Né? Eu costumo citar o exemplo da exceção de incompetência territorial. É muito mais simples aqui para um advogado que sofre uma ação trabalhista num lugar e perante um juízo sem competência territorial, ele pode simplesmente opor uma exceção de incompetência territorial. Isso aí fica bem mais simples para ele aqui. Na realidade dos Estados Unidos, muitas vezes, se ele é processado, né, entre aspas, perante juízo territorialmente incompetente, isso acaba sendo muito mais complicado. Essa questão, João, assim, até a gente nem combinou isso, mas só para tentar fazer uma analogia para o pessoal entender. E aí, pessoal, lembrando, lá nos Estados Unidos existe uma competência, e isso eu sei que até avisando para o pessoal, amanhã, hoje é quinta, né? Amanhã, sexta-feira, já estou perdido esse negócio, amanhã é sexta, não é isso? Sexta-feira, amanhã é sexta. Estou perdido no tempo, isso. Amanhã, sexta-feira, vai um vídeo nosso no YouTube, já estou dizendo de antemão, que o João vai trazer, né, durante 40 minutos aí também algumas questões complementares do que a gente está conversando hoje. Amanhã, 10 horas, vai estar disponível, tenho certeza que vai agradar a todos vocês. Mas aí, João, uma dúvida. Esse caso que aconteceu agora no estado da Califórnia, considerando que existe uma competência concorrente, desde que a lei estadual seja mais benéfica do que a lei federal, seria um exemplo disso? Quando o estado da Califórnia, através de uma agência específica, salvo engano, não sei se demandou judicialmente ou esse processo tem esfera administrativa com relação à questão dos motoristas de aplicativo? Não sei se você viu isso. O caso da Califórnia, né, surgiu lá, porque vários estados, nos Estados Unidos, os estados começaram a editar leis como ABC Test, né, esse teste de 3 fatores. O direito do trabalho nos Estados Unidos tem muito desses testes. Teste de 3 fatores para determinar se o sujeito pode ser enquadrado como empregado ou se ele é um independent contractor, né, que a gente traduz aqui como autônomo. Uhum. E esse ABC Test, que existe na lei de vários estados, ele coloca que o ônus da prova em relação à comprovação da condição de autônomo, de independent contractor, é do tomador de serviços, né? Mas isso varia muito. A interpretação das cortes varia muito também de um estado para outro, interpretações de suas respectivas leis estaduais estabelecendo ABC Test, né? Não é só a Califórnia que tem uma lei com ABC Test. E o que aconteceu foi o seguinte: o caso Dynamax, em 2018, a Suprema Corte da Califórnia, e a Califórnia é o país com o maior PIB dos Estados Unidos, a Califórnia sozinha, se fosse um país, seria a 5ª maior economia do mundo, né, uma população também de 40 milhões de pessoas, e a Califórnia responsável por, salvo engano, 20% do PIB dos Estados Unidos, e sede, berço de empresas da chamada gig economy, como Uber, Lyft e muitas outras. A Suprema Corte da Califórnia interpretou em 2018 que entregadores de um determinado aplicativo deveriam ser considerados empregados. E isso é muito difícil nos Estados Unidos, até para a gente entender, porque assim como o Brasil, os Estados Unidos têm uma diferenciação em relação ao acesso a vários benefícios e a vários direitos trabalhistas e previdenciários, né, para o empregado e o autônomo, né, com vários direitos e benefícios sendo acessíveis apenas pelos empregados. Mas isso, né, varia em diversas leis. O conceito de empregados é variável em várias leis estaduais e federais, o que traz uma dificuldade para a gente interpretar isso aqui. Mas, né, a decisão da Suprema Corte lá da Califórnia em 2018 foi nesse sentido de que entregadores de aplicativos seriam independent contractors. Mas o poder legislativo da Califórnia no ano passado
resolveu pegar o precedente judicial lá da Suprema Corte da Califórnia de 2018 e positivar esse ABC teste, aplicado tudo através de uma lei. Então isso agora está positivado na Califórnia, mas o Uber e o Lyft, que são as principais empresas alvo e que estão sujeitas a essa lei, que são duas gigantes, né, do que eles chamam de ride sharing, né, o compartilhamento de caronas, essas empresas falaram, olha, a gente lê esse teste aqui, é um teste de 3 fatores. Né? O primeiro fator é basicamente subordinação, é verificar se o trabalhador está sujeito ao poder de controle pelo empregador e ao poder diretivo do empregador. O segundo é verificar se ele desempenha uma atividade relacionada à atividade econômica principal do tomador. E o terceiro fator é verificar se de fato ele tem um negócio independente, né, se ele de fato é um microempreendedor exercendo uma atividade semelhante à atividade do seu tomador de serviços. E essa lei, então, foi positivada, mas o Uber e o Lyft disseram, olha, a gente interpreta isso aqui de uma maneira em relação à qual nós não nos vemos enquadrados e nós não lemos isso aqui nos entendendo sujeitos à necessidade de enquadrar os nossos motoristas como empregados. Então, entendi. Eles decidiram que não iriam, basicamente decidiram que não iriam enquadrar os motoristas como empregados, colocaram muito dinheiro para tentar fazer agora um referendo popular, só que isso está suspenso em virtude da questão da pandemia. E lá, por iniciativa popular, as pessoas podem assinar um abaixo-assinado para viabilizar um referendo, né, mas eles não estão conseguindo isso em virtude, né, desse momento crítico atual. Mas agora, o Attorney General, né, e, salvo engano, na Califórnia é chamado de State Attorney. Ele, na verdade, cumula as funções de um procurador-geral do Estado e de um procurador-geral de justiça. Ele tem funções, né, persecutórias, ele também tem poderes para defender o Estado em juízo. Mas ele decidiu, junto com Attorney Generals de diferentes cidades, salvo engano, São Francisco, San Diego e Los Angeles, ajuizaram uma ação para que se faça cumprir essa lei da Califórnia AB5. Né? Até algumas pessoas me perguntam, mas por que AB5? Né? Porque muitas vezes os estados, nos Estados Unidos, eles também têm seu poder legislativo bicameral. Então, o estado da Califórnia tem uma Assembleia Legislativa equivalente a uma Câmara dos Deputados e tem também um Senado estadual. Como essa lei foi de iniciativa de uma deputada estadual, é a AB5, né? Assembly Bill número 5. Então, por isso, né, a origem dessa nomenclatura de AB5, de Califórnia, AB5. Né? E vai dar muito pano para manga isso aí, e eu acredito que se a resolução disso for, né, pelo entendimento de existência de vínculo de emprego, isso aí ainda vai gerar um efeito dominó e ainda vai ter repercussões mundo afora. É um caso, eu acabei provocando porque essa questão do teste é muito interessante, eu já tinha lido, confesso que eu não me recordava quais eram os 3 fatores. Quando eu estudei no semestre passado numa cadeira do mestrado, que inclusive, né, foi o Roberto Fragali, que é nosso colega do tribunal, lecionou, a gente estudou um pouco sobre isso dentro de um contexto. Claro que a matéria não era sobre direito americano, mas era analisando aquele livro que a gente já conversou em outras ocasiões. Mas só para você ter uma ideia, não sei se você conhece esse livro. Conhece, João, esse livro? Não conheço. Não conhece? Esse livro aqui é um livro... Vou até anotar. É Alex Rosenblatt. O nome dele é Uberland, How Algorithms are Rewriting the Rules of Work. Depois até te passo. O interessante, porque o Uber, a gente brinca, né? O assunto não é sobre Uber, é sobre direito americano, mas pintou, eu acho que vale a pena só dizer. O Uber costuma utilizar argumentos diferentes de acordo com o tipo de acusação que ele sofre, né? E no Canadá, em 2015, olha o que ele noticiou no site dele. More than 80,000 new jobs. Isso é um anúncio do Uber. Então, isso é por quê? Porque isso, só para brincar, é claro, a gente não vai falar de Uber, foi só porque o João tocou no assunto, eu toquei no assunto também, e só para explicar como é que a questão muda de acordo. Né? Ele disse isso na época, mas depois ele diz que ele não é empregador, depois ele diz que é uma plataforma de junção de 2 consumidores. De acordo com a intenção do Estado de capitulá-lo em alguma coisa, ele diz, não sou muito bem isso não. Né? Mas deixa pra lá, né, João? Senão a gente só vai falar de Uber, né? Eu acho curioso também, eles falam, né, nós realizamos não sei quantas milhões, né, os aplicativos para entrega de comida, por exemplo. Nós realizamos tantos milhões de entregas, né, no ano tal.
Mas, peraí, é uma empresa para conectar pessoas ou uma empresa efetivamente para entrega de alimentos, tudo mais. Esse debate é muito extenso e eu mesmo vejo, né, é uma situação muito sui generis e sim, há elementos de liberdade contratual, mas, por outro lado, há alguns elementos de subordinação. Então, acho que o mundo inteiro está debruçado nessas questões e, curiosamente, esses trabalhadores se tornaram essenciais nesse momento crítico que a gente está vivendo. Esses trabalhadores se tornaram essenciais, né? Mas é um debate aí para a gente ter de maneira mais profunda futuras vezes. Agora, deixa eu te perguntar, João, você citou a questão, né? A gente já falou um pouco do teste, se você quiser falar um pouco mais, claro, você fica à vontade. Mas uma coisa interessante que veio na Lei 13.467, que é a questão do trabalho intermitente. A gente usa muito aquelas expressões, a gente vê no filmes, né, americanos, né, e tal. Eu consegui um trabalho de meio período, eu trabalhei menos tempo, né, na Inglaterra você tem o 0 hora, né? Como é que funciona isso, o nosso intermitente? Qual é o irmão gêmeo do intermitente nos Estados Unidos? A gente chama sempre, né, utiliza eles como referência. Primeiro, você tem um irmão gêmeo. Segundo, tendo esse irmão gêmeo, ele guarda as mesmas configurações. O trabalho intermitente, eu até tinha mencionado antes, que, curiosamente, os principais relatórios da reforma trabalhista aqui citavam o exemplo dos Estados Unidos, né, como sendo capaz, né, pela adoção do contrato de trabalho intermitente aqui, isso seria capaz de gerar 14 milhões de novos empregos, salvo engano, no período de 5 anos. Né? Me parece que até por inúmeras outras questões, esses empregos não vêm sendo gerados. Eles lá costumam usar a nomenclatura on-call, né? On-call, o trabalhador que fica aguardando chamados, né? Uma tradução literal seria, né, o trabalhador em prontidão, que fica aguardando chamados para comparecer ao local de trabalho. E o on-call worker, ele já é utilizado, é uma prática utilizada nos Estados Unidos há muito tempo. Né? De fato, isso existe lá em larga escala. Mas, por outro lado, vários estados, na verdade, estados, salvo engano, o estado de Oregon, mas em vários estados, cidades, condados e municípios estão começando a editar leis, né, que tentam trazer alguma previsibilidade, alguma segurança jurídica a esses trabalhadores. Eu me lembro de cabeça, por exemplo, de São Francisco, Seattle, salvo engano, Filadélfia. Me lembro da lei de Nova York. A lei de Nova York eu cheguei a estudar um pouco. A lei de Nova York, por exemplo, eu me lembro que ela tem uma previsão de que se o trabalhador ele não pode... E lá há uma preocupação agora em relação à antecedência de divulgação das escalas, porque o sujeito ele precisa saber em qual dia ele tem que estar com o telefone ligado, aguardando chamados para o dia seguinte, por exemplo. Não é só a questão da antecedência em relação, né, ao trabalho efetivo, mas ele precisa saber a escala do dia em que ele vai estar esperando um chamado, algo nesse sentido, em que ele vai estar efetivamente de prontidão. Mas a lei de Nova York, por exemplo, ela, né, impede chamados com menos de 72 horas de antecedência, e se forem feitos chamados e houver um cancelamento do chamado dentro desse lapso temporal de 72 horas antes do efetivo trabalho, o empregado, no caso, tem direito a receber uma indenização. Então, é um debate interessante isso. Eles chamam... Há um movimento lá sobre isso, né? E os americanos gostam muito de criar movimentos e hashtags, né? Eles chamam de Fair Work Week, né? A semana de trabalho justa. Porque, de fato, né, a imprevisibilidade de chamados, se eu tenho, por exemplo, um filho pequeno, se eu cuido de uma pessoa idosa, né, e eu tenho um chamado cancelado com 12 horas, 24 horas, 48 horas de antecedência, eu me programei, contratei uma babá, contratei uma pessoa para cuidar, né, do meu pai, do meu avô, que mora comigo. Isso realmente traz uma imprevisibilidade, uma insegurança muito forte. Várias cidades já têm atuado nesse meio, mas eles costumam chamar de on-call work. Essa é a nomenclatura que eu mais vi para o trabalho intermitente lá. Me parece que no Reino Unido, né, é muito usada a nomenclatura de Zero Hour Contract. E o part-time e full-time, na verdade, é mais utilizado para o trabalhador a tempo parcial, né, e para o trabalhador que a gente mesmo chama de full-time, com jornada completa. Entendi. Fazendo um paralelo, João, e caminhando para a discussão até da parte jurisdicional, né,
Porque, para falar a verdade, eu vou fazer duas em uma de novo, né? A gente vai tentando aproveitar para... a questão do Ministério do Trabalho, quando da extinção do Ministério do Trabalho aqui no início do governo atual, o Ministério do Trabalho, eu particularmente tenho uma crítica porque me parece que a gente subjugou, a gente está indo contra, inclusive, o artigo 1º, inciso 4, se não me engano, da Constituição Federal, que coloca trabalho e livre iniciativa no mesmo patamar. Né? A gente, quando colocou o Ministério do Trabalho como uma secretaria especializada no Ministério, uma secretaria especializada dentro do Ministério da Economia, me parece que a gente deu uma clara visão, uma clara mensagem subliminar à sociedade de uma sobreposição de um fator versus o outro. Né? E aí a gente tem, mas nos Estados Unidos não existe Ministério do Trabalho. Pelo menos ao que me consta, você me corrija também, fica à vontade se eu estiver falando bobagem, mas me parece que ela é uma secretaria especial dentro da estrutura orgânica da Presidência da República, de cunho especial, porque as movimentações no mercado de trabalho são tão relevantes que é uma coisa que me parece que é de acesso direto à presidência. Eu falei alguma bobagem, João? A Constituição dos Estados Unidos é muito sucinta, né? Lá de 1787 até hoje só sofreu 27 emendas. Ela não fala sobre ministros, ministérios, mas ela fala que o presidente vai ter um gabinete, né? Membros de um gabinete para aconselhá-lo. E desde 1913, sem qualquer interrupção, existe um ministro, né, ou ministra do Trabalho, a primeira ministra. O primeiro ministro do Trabalho foi uma mulher, foi a Frances Perkins. A mulher, né, e o ministro que mais tempo durou no Ministério do Trabalho foi a Frances Perkins. Na era Roosevelt ficou, salvo engano, 13 anos, e até hoje o prédio do Ministério do Trabalho lá, que é chamado de Department of Labor, até a sigla é DOL, tem o nome da Frances Perkins, porque foi uma ministra do Trabalho muito relevante, foi a ministra do Trabalho durante o tempo do New Deal. E o ministro do Trabalho, até uma curiosidade, ele é tão relevante nos Estados Unidos que ele integra a linha de sucessão presidencial. Ele está na linha de sucessão presidencial. A posição dele, salvo engano, 11º ou 13º nessa linha de sucessão presidencial. Mas o Ministério do Trabalho tem grande protagonismo, tem muitas divisões. Quem for pesquisar aí sobre Department of Labor e for ver as divisões, o OSHA, por exemplo, que trata de saúde, medicina e segurança do trabalho, a Wage and Hour Division, que é a divisão de salário e horas, que recebe mais de 300 mil denúncias e casos por ano, é um departamento muito relevante dentro do Executivo Federal e que resolve muita coisa, inclusive administrativamente. E hoje que os Estados Unidos estão vivendo uma crise de desemprego em virtude desse sistema de employment at will, né, que permite a resilição, via de regra, a resilição unilateral do contrato de trabalho na maioria dos estados, o Ministério do Trabalho adquire grande relevância. Foram 36 milhões e 500 mil pedidos de seguro-desemprego. Hoje eu vi a atualização, né, nos últimos 2 meses. É um número realmente impressionante. Eu acho que tudo isso vai trazer, né, um protagonismo ainda maior para o Ministério do Trabalho. Há uma questão orçamentária lá agora, muitos recursos federais sendo liberados para o Department of Labor, porque é muito difícil lidar com esse número todo de pedidos de seguro-desemprego, mas há Ministério do Trabalho, há um equivalente ao Ministério do Trabalho, e com grande relevância institucional. Sem qualquer dúvida, o Ministério do Trabalho, eu posso dizer, com a expressão lá do Rodrigo Carelli, não é uma jabuticaba. Inclusive, a grande maioria dos países desenvolvidos tem o Ministério do Trabalho na estrutura de seu respectivo Executivo Federal. Bacana. Eu tinha interpretado que esse departamento seria alguma coisa especializada vinculada à presidência, mas que bom, você explicou melhor e me fez entender. Eu tinha interpretado de forma equivocada. Com relação, João, à distribuição das cortes, e aí, né, a gente já conversou sobre isso também, né, com relação à parte estadual e federal, se quiser também explicar para o pessoal melhor, né, existe uma independência, até pela formação do Estado americano, né, mas a minha pergunta é mais política do que jurídica. Na sua visão, você que esteve lá, participou, verificou julgamentos, né, de repente pode ter estudado um pouco de composição da corte, qual é a sua impressão com relação às composições, seja nas cortes, nas Supremas Cortes Estaduais, que eles usam esse nome, né, Supremas Cortes Estaduais, seja na Suprema Corte Americana, com relação às indicações políticas? A minha pergunta é, como varia a interpretação do direito do trabalho à luz da composição daquele tribunal? Não sei se elas são composições políticas. O Suprema Corte a gente vê, né, claramente, né, vem a indicação da Presidência da República. Eu não sei se as estaduais são do governador. Aí, se você puder explicar, e o mais importante,
a depender do perfil político e da composição, se muda ou não muda a interpretação que é dada àquela legislação. Os principais partidos políticos nos Estados Unidos, né, eles, dentro de cada um desses partidos, há um universo e há pessoas com diferentes perspectivas político-ideológicas. Eu cito, por exemplo, a gente falou do caso Dynamax, lá da Suprema Corte da Califórnia. Eu fui ver a Suprema Corte da Califórnia, tem 7 justices, né? Eles chamam os juízes de Suprema Corte de justices. E a Suprema Corte da Califórnia tem 7, a presidente da Suprema Corte havia sido indicada pelo Arnold Schwarzenegger, que era um republicano, e o Dynamax, que era um caso sobre enquadramento de motoristas, de entregadores de aplicativos no conceito de empregados, foi decidido por 7-0. Foi 7-0, inclusive com os justices, salvo engano, são 3 indicados lá, foram 3 por republicanos e 4 indicados por democratas. Mas os republicanos lá na Califórnia, a Califórnia é tida como um estado mais progressista, né, mais democrata e, como eles chamam, liberal progressista, e o Dynamax foi decidido dessa forma. Mas na Suprema Corte, por exemplo, a realidade é outra. E algo curioso em relação aos juízes do Poder Judiciário Federal da União, e isso se aplica também à Suprema Corte dos Estados Unidos, é que não há aposentadoria compulsória. Então, eles ficam lá de forma vitalícia. Há uma juíza na Suprema Corte, que é a juíza Ginsburg, até já escrevi sobre ela, eu a admiro muito, inclusive a sua história pessoal de vida, eu acho fascinante. Há filmes sobre ela, tem o filme A Juíza, que é um documentário, e o filme Suprema também, que é um drama, um romance muito bonito. Estudou em Harvard e em Colômbia. Recomendo esse filme. Ela tem 87 anos e segue na Suprema Corte. Mas a Suprema Corte acabou tendo agora uma maioria ultraconservadora consolidada, porque o Trump indicou 2 novos juízes, que foram o Gorsuch e o Kavanaugh. Até houve um grande debate. Quem já leu aquele livro Como as Democracias Morrem, que é um livro muito interessante, de 2 professores de Harvard, né, o professor Levitsky, que estuda muito a América Latina. O Levitsky, ele diz o seguinte, que atualmente, né, ele começa o livro falando sobre o golpe militar no Chile, do Pinochet, e ele fala, olha, aquele golpe militar, ele teve um bombardeio ao Palácio Presidencial, mas aquele golpe militar, hoje em dia, a gente não vê mais rupturas democráticas dessa forma. E eles citam nesse livro, né, não vou nem entrar no mérito, só estou dizendo o que eles descrevem. Eles citam que algumas medidas antidemocráticas, né, podem ser bastante sutis e imperceptíveis, porque quando o Barack Obama estava no seu último ano de mandato, o juiz mais conservador da Suprema Corte, que era o Antonin Scalia, faleceu em fevereiro. E o Obama ainda tinha praticamente 1 ano de mandato a cumprir. Só que ele indicou um juiz de uma Corte Federal de Apelações, mas o Senado americano recebeu essa indicação e deveria votá-la, né, e aprová-la ou rejeitá-la, mas o Senado, com maioria republicana, e o Obama já no seu 8º ano como presidente, né, já com certo desgaste político, o Senado disse, olha, nós sequer vamos votar essa indicação. O Obama já está no apagar das luzes, vamos aguardar aí a eleição do novo presidente, o novo presidente que indique um ministro da Suprema Corte. E, nesse momento, quando o Scalia faleceu, estava 4-4 na Suprema Corte. 4 da perspectiva liberal-democrata e 4 republicanos conservadores. Mas, né, o Obama não conseguiu indicar, então, esse membro da Suprema Corte, que teria alterado muita coisa e muitas interpretações trabalhistas, certamente, e o Trump indicou um juiz jovem, que certamente vai permanecer na corte por bastante tempo, que é o Gorsuch, Neil Gorsuch, e muitas questões são decididas na Suprema Corte, muitas questões trabalhistas, na base do 5-4, né? Já falei em outros bate-papos aí sobre alguns casos envolvendo arbitragem, envolvendo cláusula compromissória, envolvendo financiamento sindical, né? Muitas questões sendo decididas por 5-4, e depois o Trump ainda indicou mais um novo ministro, porque havia um ministro também indicado por presidente republicano, que era o ministro Kennedy. Ele tinha um perfil moderado, até em várias questões que envolviam direitos de grupos minoritários. O Kennedy acabava compondo a maioria com os juízes de perfil liberal-democrata. O Kennedy se aposentou e o Trump indicou mais um juiz bastante jovem e com um perfil conservador. Então, essa maioria conservadora, ela na Suprema Corte está bastante consolidada nesse momento.
enquanto a juíza Ginsburg, que tem 87 anos e inúmeros problemas de saúde, já venceu, salvo engano, 4 ou 5 cânceres, né? Muita gente reza, pede pela vida dela, porque já vi muitas charges, até brincando que agora a Ginsburg tem que estar dentro de um pote de álcool gel. Há muitas questões nesse sentido. O pessoal acende vela lá para que a juíza Ginsburg resista, a sua saúde resista, porque ela não pode se aposentar em virtude dessa questão política, que afeta até agências administrativas que lidam com matéria trabalhista lá também. O Trump não indicou para a National Labor Relations Board, que trata de direito coletivo do trabalho. Normalmente, são 5 membros, 5 comissários dessa agência administrativa, que é bastante relevante. O partido que está no poder, que está no comando do Executivo Federal, costuma ter a indicação de 3 membros, mas por uma questão de tradição e costume, os 2 membros remanescentes são deixados, muitas vezes são reconduzidos, membros indicados pelo partido oposto. Então, a lógica agora seria de uma National Labor Relations Board com 3 indicados por republicanos e 2 indicados por democratas. Mas o Trump sequer indicou os 2 democratas, sequer reconduziu aqueles mandatos que haviam terminado e ficou 3-0. Então, são medidas que muitas vezes, em virtude desse ambiente bipartidário e a essa polarização política que também se verifica nos Estados Unidos de maneira bastante clara, isso tem reflexos, teve reflexos na Suprema Corte, na composição da Suprema Corte, e tem reflexos até em agências administrativas federais que lidam com matéria trabalhista. Mas a Suprema Corte, inclusive em alguns julgados recentes, o pessoal diz que a fundamentação lembra um pouco a decisão lá da era Lochner, a decisão de Lochner contra Nova York, em 1905, quando a Suprema Corte entendeu que uma lei do Estado de Nova York que limitava a jornada dos padeiros a 10 horas diárias e 60 semanais seria uma lei inconstitucional por violar a liberdade contratual, numa interpretação bastante ortodoxa em relação à liberdade contratual, algo que freou lá durante mais de 30 anos, 40 anos da era Lochner no início do século XX, freou o desenvolvimento do direito do trabalho nos Estados Unidos. Então, há toda essa questão política que acaba refletindo no judiciário em virtude dessas nomeações para cortes superiores, tanto na perspectiva dos estados quanto na perspectiva federal também. Tem um livro assim que endossa muito do que você está falando sobre essa influência política, que é um livro que foi publicado agora, Coronavírus e a Luta de Classes. Não sei se você conhece, ele é uma coletânea são 6, está aqui aberto, são 6 autores, mas se quem quiser pesquisar, está no nome de Mike Davis. Mike Davis, que só repetindo, Coronavírus e a Luta de Classes. São vários estudiosos aí do mundo, alguns deles políticos, cientistas políticos e tal. E um deles, eu acho que é o Davis, é o Mike Davis. O Mike Davis e o David Harvey. São 2. Eles fazem uma análise histórica, principalmente do último período, dos 4 anos, a gente está completando 4 anos agora do Partido Republicano, mostrando exatamente, na perspectiva social, médico-social, como é que você tem uma manifestação de uma diminuição do Estado, com redução de orçamento público. Vai na linha exatamente o que você está dizendo. Então, a gente vai vendo que existem vários fatores por diversos locais que endossam essa nossa preocupação e essa interferência, na minha perspectiva, obviamente, política em diversos ramos. No executivo faz sentido, porque a gente pode até não concordar, mas faz sentido. Mas a minha preocupação é a influência do poder executivo em decisões judiciais, porque a partir do momento que você indica, você está reflexamente influenciando aquele conjunto interpretativo das leis que você eventualmente mesmo publica, mesmo edita, mesmo pensa. Inclusive, hoje a gente tem um caso emblemático nos Estados Unidos, não sei se você está acompanhando, você estava lá quando aconteceu, que é a assinatura pelo presidente da República nesse cheque cidadão, vou chamar de um cheque cidadão, mas é um cheque assistencial que está sendo passado ao cidadão americano. Parece que é a primeira vez na história que um presidente subscreve o seu próprio nome nesse documento. E isso deu um rebu dentro do Congresso Nacional, Essas questões políticas, eu te confesso que eu estou muito curioso para acompanhar o desfecho de tudo isso, porque é um momento crítico agora. O país lá está polarizado, de certa forma, o Partido Democrata se reuniu na candidatura do Joe Biden,
e se eles dependem, os democratas dependem da eleição do Biden e do controle de ambas as casas do Legislativo Federal para passar diversas medidas trabalhistas que eles tentam passar, várias inclusive já aprovadas na Câmara, né, lá na Câmara de Representantes, né, com a Nancy Pelosi lá, que é a House Speaker, né, a presidente da Câmara, e que aparece muito. Mas essa questão política agora, eu vejo com esse número de desempregados, né, 37 milhões de desempregados em menos de 2 meses. É um número assim assustador. Assustador. E, de certa forma, isso lembra o período lá da Grande Depressão, que foi de 29 até 33. Né? Naquela época, os Estados Unidos tinham um presidente republicano, que era o Herbert Hoover, e o Hoover, ele tinha muita dificuldade em entender e aceitar a necessidade de medidas assistenciais. Ele não aceitava, ele era um ferrenho defensor da liberdade contratual, mas ele entendia que algumas questões sociais deveriam ser tratadas pela caridade ou, no máximo, pelas esferas locais de poder, municípios, cidades, condados. E o Hoover acabou tendo uma derrota acachapante nas eleições de 32 para o Roosevelt, e o Hoover ele acabou sendo marcado muito por isso. Naquela época, tem até um livro que fala sobre os 100 primeiros dias do governo Roosevelt, que é muito interessante, que descrevem a situação nas principais cidades dos Estados Unidos naquele período. Né? Não vou nem descrever aqui, muita gente aí, horário nobre, horário de jantar, mas situação assim, de calamidade mesmo e situação de muita pobreza no início da década de 30. E o Hoover acabou recebendo o seu nome acabou batizando pequenas favelas lá, ficaram chamadas de Hoovervilles, né, foram batizadas de Hoovervilles, e os cobertores de mendigos também foram batizados de Hoover Blankets, né, que cobriam os mendigos. Ele ficou marcado por isso, teve uma derrota cachapante, e veio o Roosevelt com o New Deal e forte intervenção do Estado no domínio econômico e medidas trabalhistas urgentes, adotadas inclusive uma alteração de entendimento na Suprema Corte, porque o Roosevelt tinha dificuldade inicialmente na Suprema Corte, a Suprema Corte derrubava muita coisa que o Roosevelt tentava colocar adiante, porque a Suprema Corte entendia ainda, né, com aquela interpretação lá do caso Lockyer, que aquilo ali violaria a liberdade contratual, mas em 37 a Suprema Corte teve uma mudança de entendimento que ficou bastante famosa lá, que foi, o Roosevelt até tentou uma medida antidemocrática, ele queria alterar o número de ministros na Suprema Corte, né, chamado plano de empacotamento da Corte, naquela época. E eu agora vejo muitas pessoas dizendo também, olha, o direito do trabalho nos Estados Unidos vai passar por um momento emblemático, crucial, porque como que a nossa economia não vai, da noite para o dia, se recuperar desse baque. Os Estados Unidos como epicentro, com esse número assombroso de casos de Covid-19 e também de desempregados em virtude desse sistema flexível de employment at will, os Estados Unidos, né, muita gente falando, olha, da mesma forma como o direito do trabalho, lá na década de 30, foi utilizado para estabilizar um pouco as relações econômicas, né, a depender, sobretudo, aí, de resultados das eleições para o Executivo e para o Legislativo, o direito do trabalho também possivelmente vai sofrer medidas bastante drásticas e eu tenho, como disse, muita curiosidade de acompanhar o que virá pela frente, até porque o que acontece nos Estados Unidos reflete muito na América Latina e reflete no mundo inteiro. Então, eu acho importante a gente acompanhar o que está acontecendo por lá e, inclusive, o desfecho dessas eleições desse ano. Né? Um sistema eleitoral que nós já conversamos também, é difícil da gente entender, com um colégio eleitoral, com delegados, com voto distrital. Um sistema eleitoral paradoxal, né? Eu costumo falar, ele é paradoxal, porque os Estados Unidos são o único país do mundo que há 230 anos conseguem eleger democraticamente um presidente da República, sem qualquer ruptura democrática e institucional. Mas, ao mesmo tempo, isso é um teste democrático, ao mesmo tempo eles têm um sistema eleitoral um pouco obsoleto, arcaico, difícil para a gente entender, em que o voto popular não define quem vai ser o presidente, mas que isso decorre também de uma tradição, né, e ao início eu falei lá dos delegados dos estados na Convenção Constitucional da Filadélfia, em 1787, isso vem, né, de toda essa tradição política dos Estados Unidos. Mas vamos ver, vamos acompanhar
o que vai ser interessante, quem sabe daqui um pouquinho mais adiante a gente repetir um bate-papo para acompanhar todas essas questões cruciais. Inclusive, João, jogar, a gente tem 5 minutos aí, né, acredito eu, 4 a 5 minutos, eu ia exatamente caminhar para esse questionamento da sua percepção. E porque a gente sabe, né, como você bem pontuou, que os Estados Unidos eles influenciam o direito latino-americano é uma coisa muito evidente, e ainda mais agora com o governo, né, da nossa presidência, que de fato tem os Estados Unidos como um paradigma, às vezes, inclusive, um paradigma sem fundamento, como a gente já conversou. Mas também influenciou o mundo inteiro e muito dessas políticas liberais no mundo todo, né? Salvo engano, isso é disposto na primeira emenda, não é isso? É a primeira emenda americana que dispõe sobre essa liberdade individual, não é isso? Salvo engano, a primeira emenda são as liberdades religiosas, a liberdade de associação, né? As 10 primeiras emendas trazem direitos fundamentais, né? A chamada Bill of Rights. E a primeira emenda são as liberdades. Entendi, porque quando eu estudei aquele livro que a gente já começou, era a 13ª emenda de um lado, que é a que faz a abolição da escravatura, né, e trata da questão da proteção do trabalho. Muita gente entende que ali está incluído o princípio da proteção, né, vis-à-vis a primeira emenda, né, fica essa discussão o tempo inteiro, a 13ª e primeira. E aí eu queria jogar nesses minutinhos finais para a tua impressão, não apenas do caminhar do direito do trabalho, você que estava dentro da academia ouvindo os pensadores do direito do trabalho, né? Qual é a sua impressão quanto à academia americana, de uma forma geral, e do povo, dos estudantes, sobre o caminhar do direito do trabalho? A gente tem 3 minutos, tá, João? Vou jogar essa bomba para você falar em 3 minutos nesse negócio tão importante. Seja a questão do direito do trabalho e seja a questão do nosso direito do trabalho, a principiologia do nosso direito do trabalho, que talvez eles não conheçam. Os Estados Unidos não tiveram a influência, por exemplo, do Plá Rodrigues, né, que nós tivemos aqui com primazia da realidade, princípio da proteção, né, e os sistemas trabalhistas da América Latina têm muito essa visão do Plá Rodrigues, essa visão principiológica, né, princípio da irrenunciabilidade. Mas os Estados Unidos, de outra forma, eles tentaram fortalecer muito a negociação coletiva na década de 30, isso funcionou durante algumas décadas, isso conseguiu equalizar um pouco o poder de negociação, isso fortaleceu os sindicatos, mas em 47, né, depois de mais de 15 anos, o Partido Republicano conseguiu dominar as 2 casas legislativas, e aí começou a haver um certo revés, e hoje, né, diz-se muito que o poder de negociação dos sindicatos está muito enfraquecido, um sistema sindical completamente descentralizado, então essa questão coletiva do direito do trabalho lá é muito forte dentro da academia, são propostos diversos pontos para alterações legislativas que alterassem esse sistema sindical, mas os setores mais conservadores do Partido Republicano têm grande resistência em relação a isso, e a gente pode discutir tudo isso com mais calma numa futura oportunidade, né? Eu acho que eu não vou ter tempo aqui para falar muito do direito coletivo. É verdade. João, olha, eu queria agradecer, a gente está aí, faltando 2 minutinhos, eu queria agradecer demais, eu tenho certeza que a gente vai precisar. Endosso mais uma vez, pessoal, amanhã, 10 horas da manhã, em ponto, entra lá no YouTube, vocês vão ver o João dando uma aula sobre coisas que a gente não abordou aqui de propósito, né, sobre a questão das leis, tanto do direito coletivo quanto do direito individual. Questões que são muito interessantes, recomendo todos olharem. João, deixo você aí nesse minutinho aí final para você fazer suas considerações, te agradecendo mais uma vez o seu tempo, a sua simpatia, a sua boa vontade, você sempre, esse colega, mais do que um colega de trabalho, um amigo aí que está sempre disposto a ajudar, a ouvir, a falar, né? Isso é uma coisa muito gratificante e muito importante, né? A gente passar para as pessoas a verdade, né? A informação não foi feita para ficar para a gente, né? A gente seria muito egoísmo da nossa parte adquirir conhecimento e guardar para a gente. E a gente não é baú, né? Nem a porta está fechada. Então, a gente está aqui para passar para os outros. Fabiano, eu que agradeço você, essa pessoa sempre, né, tão gentil, né, um cara amigo excepcional. Tenho a honra de ser teu colega, né, no TRT aqui do Rio. E, né, só posso agradecer também a todos que nos ouviram. Lamento que a gente não tenha conseguido, né, deixar os comentários ativados por questões técnicas, mas foi um prazer assim, inenarrável. E mando um forte abraço a cada um aqui que nos acompanhou. E, né, digo mais uma vez o quanto eu admiro esse projeto de vocês. Acho que está faltando muito diálogo social, né? Isso eu vi tanto nos Estados Unidos quanto vejo aqui no Brasil. Nos Estados Unidos vi muitos debates acadêmicos, e no meio acadêmico isso é muito bom lá, né? Com forte dialética, com
né, posicionamentos completamente opostos e dialogando, textos, um escrevendo texto como contraponto ao texto de outro, mas de maneira muito respeitosa, de maneira muito democrática e dialética mesmo, e nesse contexto o projeto de vocês é sensacional, eu desejo mesmo que esse projeto se estenda por muitos anos, e foi um prazer contribuir. Aproveito, deixo também um convite, no sábado vou conversar com outro colega muito querido, que é o Felipe Bernardi, que me pediu para falar sobre o mito dos 98% das ações trabalhistas no mundo e falar um pouquinho da litigância trabalhista nos Estados Unidos, né? Então vou compartilhar algumas ideias com ele no próximo sábado às 3 horas. Mas muito obrigado a você, ao Marcos, né? Foi um prazer, uma satisfação enorme mesmo. Eu que agradeço, querido. E olha, galera, todo mundo, sábado, 15 horas, quero ver o João descobrir esses 98%. Vou estar lá para ver também. João, querido, um abraço para ti, tá? Um beijo aí na família, tá bom? Obrigado, Fabiano. É conversando que a gente se entende.